venha, porque Deus tem nos socorrido, Deus tem nos abençoado, irmãos. Deus é merecedor de todo louvor e toda glória. Vamos ler Hebreus capítulo 10, o versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição ou para a condenação, mas daqueles que creem para a conservação da alma ou para a salvação. A diversão, tradução da Bíblia, né? Muda algumas palavras, mas aqui aos Hebreus está falando sobre o que também foi ministrado ontem aqui, porque Deus ele colocou no meu coração para nós não termos esse tema para hoje. Desistir jamais. Hoje não está mais escrito ali Café dos Homens, mas está escrito desistir jamais. Por isso nós deixamos ainda escrito ali, né? A gente não esqueceu de tirar da parede. Tudo tem a sua finalidade, o seu propósito, o seu intuito. E o propósito e intuito de Deus, através da palavra do Senhor. E aqui nós lemos Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aquele que crê é aquele que permanece. Permanecer é a nossa obra mediante a nossa fé. Temos fé, cremos, temos fé. Então, se nós permanecemos, nós estamos mostrando, estamos vivendo, praticando a nossa fé, e assim somos salvos. Mas aqueles que deixam de crer, aqueles que retrocedem, aqueles que recuam, deixam de caminhar, esses, diz a palavra aqui aos Hebreus, esses são destruídos. Nós não queremos ser destruídos. As pessoas não querem ser destruídas. As pessoas não querem perder o que elas têm. As pessoas não querem deixar de lado as suas conquistas, as suas realizações. Mas nós vemos que no decorrer dos anos, no decorrer da caminhada de cada um, as pessoas começam a desistir pelo caminho. E nós vemos que desistir é não querer continuar, ou deixar de ter determinado objetivo. Algumas pessoas falam, mas eu quero tanto. Mas quando chega o momento dela mostrar o quanto ela quer aquilo para a sua vida e para a sua família, ela demonstra pela sua atitude, então, que não está querendo. Porque a atitude daquele que quer é continuar e não desistir. Eu quero ser alcançado pela graça do Senhor, eu tenho então continuar, é que Deus está dizendo sobre isso. Eu quero ser abençoado pelo meu Deus, eu tenho que buscar o meu Deus, eu não posso parar, eu não posso recuar, retroceder, porque eu não quero caminhar para a minha destruição. E quando nós não queremos algo, então nós temos que trabalhar em função disso. Ou quando nós também desejamos algo, nós temos que trabalhar em função disso. E o desistir, irmãos, ele vem no pensamento, depois vem na ação. Porque o inimigo vai jogando os pensamentos, e as pessoas vão trazendo isso para o seu coração, e depois que ela pensou muito sobre aquilo, aquilo bateu muito naquela mente, fica perturbada, aí vai a ação negativa, porque aceitou as palavras negativas. Vai a ação para a derrota, porque aceitou as palavras de derrota. Então em muitos momentos veio pensar, e aí veio agir para essa pessoa ter essa atitude de desistência, de desistir, de parar pelo caminho. E a palavra do Senhor nós vamos falar nos outros versículos também já. Mas nós vemos, irmãos, que o mundo, a humanidade, as diversas nações, as famílias, as igrejas, elas, ano após ano, vêm em decadência. Por quê? Porque pessoas desistem. Porque as pessoas estão desistindo pelo caminho. As pessoas não estão querendo mais prosseguir como Jó. Jó não desistiu. E nós vamos ver outras pessoas, outros momentos na palavra do Senhor, em que não houve o desistir, então houve a vitória, não houve o retroceder, então houve o alcançar da sua bênção. E à luz da palavra do Senhor, nós vemos que o primeiro, e é o nosso melhor e maior, e sempre será o nosso exemplo, o primeiro que a Bíblia relata que
está na história da humanidade toda. O primeiro a não desistir, irmãos, e que nós temos que buscar isso, é o próprio Deus. Deus, ele não desistiu quando o homem, já no jardim do Éden, quando Adão não acreditou e não passou a duvidar da palavra de Deus. Adão, ele desobedeceu a Deus. Adão, ele pecou diante do Senhor, nessa palavra em Gênesis. E após o pecado, a desobediência de Adão, Deus mostra a palavra do Senhor, que Deus, ele não desistiu da humanidade. Deus, ele apresenta para Adão e para Eva, sua esposa, a situação, as consequências, o que deveria de acontecer, aumentar a dor de parto para ela, o suor, ele comer da terra, o seu suor, aquilo também seria acrescentado sobre a sua vida. Eles foram expulsos, tirados ali do jardim do Éden. Deus não permitiu estar ali, ou não permitiu que eles voltassem para o jardim do Éden, mas a palavra nos ensina que Deus não desistiu deles. Deus não desistiu da sua descendência. Deus continuou uma obra sobre as suas vidas. No entanto que logo em seguida, Gênesis 3,15 já fala a respeito daquele que haveria de vir e pisar a cabeça do adversário. Está falando do Senhor. É conhecida a teologia como a primeira promessa messiânica. Já em Gênesis falando sobre isso. Será que então Deus, ele teve que pensar como resolver o problema pelo fato do homem desistir de obedecer a Deus? Aí Deus foi ver o que ele vai fazer. Não, Deus já sabia. Mas Deus também já sabia que ele não ia desistir do homem que ele fez. Deus fez o homem para estar com ele, não distante dele. E quando o homem se afasta do Senhor, o Senhor providencia uma forma que o homem viesse se aproximar de Deus novamente. E nós vamos falar rapidamente algumas passagens em que Deus mostra que Ele não desiste da humanidade, não desiste dos seus filhos, não desiste das nossas vidas, não desiste da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ainda em Gênesis nós vemos depois então, que quando existe o momento do dilúvio, o que está acontecendo? Deus percebe que quase todas as pessoas da terra estão contaminadas com o pecado, estão fazendo atrocidades, coisas que não agradam o coração do Senhor. E Deus usa o homem, não é para falar a respeito de então que Deus enviará o dilúvio. Aquilo acontecerá na terra. E fala para ele: construa então este barco gigante, conhecido como a arca, um lugar da proteção, da guarda, uma forma de Deus preservar aqueles que quisessem continuar servindo ao Senhor. E nós vemos então que a humanidade quase toda desiste de estar com Deus, mas Deus não desiste de estar com o homem. Porque Deus, naquele momento, poderia ter exterminado, zerado a terra e falado: chega, não quero mais humanidade. Seria o direito de Deus. Mas Deus, pela sua graça, sua infinita misericórdia, bondade e amor para com a humanidade, Deus permaneceu insistindo. Então mostra que Deus não desistiu e não vai desistir nas nossas vidas. A Bíblia, irmãos, está repleta de palavras anunciando sobre isso. Então Deus, através da vida de Noé, a sua família, Deus mostra que não está desistindo da humanidade. O propósito do Senhor sobre a humanidade está de pé. O querer do Senhor para abençoar o seu povo continua de pé. E depois nós vemos em Êxodo capítulo 13, versículo 10, quando o povo do Senhor está desesperado, porque então Deus usou Moisés para ir e resgatar o povo, tirar o povo do Egito. O povo estava vivendo um peso terrível debaixo dos egípcios, estava sendo escravizado. Mas naquele momento que ele sai, depois de contemplar os milagres do Senhor, depois de contemplar a saída daquele lugar terrível, quando ele se depara que agora atrás está o faraó, está o seu exército, está os seus cavaleiros, as carruagens de guerra, e na frente deles, eles só veem duas coisas: o seu líder Moisés e o mar. Com o mar eles não podiam fazer nada, mas com Moisés eles começam a fazer. Diz a palavra que eles começam a questionar, começam a lembrar o líder Moisés que nos trouxe para morrermos aqui. Não era melhor termos ficado lá para morrermos lá? Se estivéssemos lá sendo escravos ainda, mas ainda teremos algo para viver, ainda poderíamos ir para a nossa casa, teríamos uma rotina
dificílima, mas não iríamos morrer. Então o povo estava murmurando, questionando, reclamando da liderança de Moisés, não estava acreditando em Deus. O povo ali em massa estava desistindo do Senhor, estava desistindo da sua libertação em Deus, sendo que Deus mostrou para eles que essa era a vontade do Senhor. E Deus não somente tirou o povo daquele lugar da escravidão, mas havia declarado uma promessa sobre eles, que eles iriam para uma terra bem melhor. Mas as pessoas deixam de acreditar. E diz a palavra que quando Moisés teve contento com aquilo, Deus falou para Moisés: Moisés, para de orar. Moisés, para de orar, para de falar comigo, para de clamar, Moisés. Diga ao povo que marche. É como se Deus estivesse falando para Moisés: eu não desisti de você, eu não desisti desse povo incrédulo, esse povo inconstante, esse povo que não está aceitando a libertação que eu estou trazendo para eles, um lugar abençoado que eu estou levando eles não estão querendo, mas eu insisto, eu vou abençoar vocês. Essa é a atitude de Deus. Não desistir dos céus e abençoar os céus de muitas formas. Deus fala para Moisés: toque aí que vai, o mar vai se abrir. E diz a palavra que o arado e eles passam ali a seco. Depois para frente nós vemos que Juízes, quando o povo do Senhor novamente se afasta, eles são subjugados por outras nações, eles perdem a luta, a guerra, a batalha. Então o exército dos seus hebreus começa a perder a luta com os outros povos, e aí o povo fica desesperado e lembra de Deus. E aí diz a palavra que o Senhor, então, como não desistiu do seu povo, não é plano de Deus, não é vontade do Senhor desistir do seu povo. Deus não desistiu da promessa que trouxe sobre o seu povo. Quando eles começam a clamar, eles estão desesperados, Deus levanta um juiz. Esse juiz, homem ou mulher, julga a questão do povo. E o povo demonstra que se arrepende, então Deus vem e os agracia novamente e tira esse jugo opressor do seu adversário. E o povo do Senhor se levanta, respira novamente, começa a viver, começa a caminhar. Essa época dos juízes é como se o povo de Deus estivesse testando a paciência de Deus. O quanto Deus é longânimo, como diz a palavra, Deus é longânimo e tardio em irar-se. Mas o povo estava ali, Deus nos abençoou, vamos deixar Deus de novo. E Juízes fala sobre isso. Toda a história dos juízes, então. Aí o povo novamente, depois de ser abençoado pelo Senhor através de um juiz, que o Espírito Santo, essa palavra, vinha sobre ele e o capacitava para isso. O povo estava aliviado novamente, e daqui a pouco se esquecia de Deus, desistia de Deus, de caminhar com Deus, de obedecer a Deus, de ouvir a voz de Deus, desistia de querer o Senhor na sua vida. O Senhor novamente deixava, permitia que o povo vencesse o povo hebreu. Então essa fase de juízo é terrível nesse sentido, que o povo fica em altos e baixos, e às vezes nós estamos aqui. Deus vem, nos resgata, nos restaura, nos abençoa, uma porta, alguma coisa acontece, daqui a pouco a gente desiste do Senhor, desiste de servir a Deus, desiste de estar com o Senhor, desiste do plano de Deus nas nossas vidas, e aí as situações começam a gravar, e aí a gente lembra de Deus novamente, aí o Senhor vem e confirma as bênçãos, porque Deus não desiste de nós, aí daqui a pouco as coisas estão acontecendo, graças a Deus está muito bom, e parece que é melhor então deixar Deus de novo. As pessoas fazem assim, o povo hebreu fazia dessa forma. Juízes é um livro em que então está esses altos e baixos do povo hebreu. Se arrependia, mas depois voltava e desistia de Deus, desistia do arrependimento que tinha diante do Senhor. Mas em todo momento aquele juiz mostra a palavra do Senhor, que Deus não estava desistindo deste povo, ainda que o povo estivesse desistindo deste Deus. Nós vemos novamente agora no Novo Testamento, muito conhecido esse texto. João 3,16 é um grande exemplo, é uma grande forma de nós sabermos que Deus verdadeiramente não desistiu da humanidade. Deus então continua com o propósito de alcançar, de abençoar a humanidade, de fazer com que a humanidade se aproxime dele novamente, possa atar o relacionamento com Deus, possa fazer as pazes com Deus.
Deus anunciando que a reconciliação está garantida em Cristo Jesus. É o que está dizendo nas palavras de João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Que amor é esse? Amou tanto, diz a palavra do Senhor, que Ele foi capaz de enviar o Filho dele. Isso mostra que Deus não desistiu da humanidade. Deus não desistiu de pessoas pecadoras, falhas, ingratas, cruéis, terríveis. Pessoas que desistem de Deus. Mas Deus não desiste das pessoas. É o que mostra a palavra do Senhor, igreja. E João 3,16 nos fortalece isso. Deus não desiste. E aí vem Jesus então, e aí dois exemplos que Cristo também não desiste desse objetivo de alcançar nossas vidas, conhecido também no Getsemane, terrível sofrimento, não desistiu. Na cruz do Calvário também, humilhação, terrível sofrimento, também não desistiu. Então nós vemos que o Senhor Ele não desiste para trazer bênção, paz, graça, vitória sobre as nossas vidas. Interessante que o apóstolo Paulo ele escreveu a segunda carta para Timóteo. No fim da sua vida, conhecendo esse texto, eu quero ler para vocês. Paulo escreveu dizendo assim: olha, eu combati o bom combate, eu terminei, eu acabei, eu concluí a carreira, ou esta corrida, eu guardei a fé. Então, irmãos, ali o apóstolo Paulo ele está falando sobre isso. Ele está anunciando nas palavras que ele não desistiu. Ele não desistiu do seu combate, ele não desistiu da sua carreira, ele não desistiu da sua fé. E nós temos essas três etapas em nossas vidas e muitas pessoas desistem do combate ou desistem da carreira, que é longa às vezes, é extensa. E às vezes desistem da sua fé. E o Senhor coloca em nossas mãos isso, se nós vamos desistir ou não vamos desistir. Somos nós que temos que escolher isso, irmãos. Somos nós que temos que apresentar ao Senhor se nós vamos desistir ou não vamos desistir. Então nós vemos como está este mundo, porque muitas pessoas têm desistido. Como que estão as famílias, como que estão até as igrejas, porque muitas pessoas têm desistido de Deus, da família, da igreja, do seu chamado, de si mesmos. As pessoas então desistem de Deus, do seu chamado, da igreja. Elas não conseguem mais ter fé, não querem mais buscar, não querem saber, não querem mais aceitar a palavra do Senhor, não querem mais acreditar nisso, elas se afastam, elas se esfriam. Essas pessoas, em muitos momentos, elas falam, é por causa das diversas situações. Então esses são os motivos. Eu quero dizer que não existe motivo para deixarmos de buscar a Deus. Não existe motivo em nossas vidas, não existe motivo que justifique nos afastarmos do Senhor, de deixarmos ao Senhor. Isso tem que estar no nosso coração, isso tem que estar na nossa mente muito bem claro. Nós temos muitas situações sobre as nossas vidas, mas nunca será motivo para nos afastarmos do Senhor, porque Ele não desiste de nós. Quem somos nós para desistir de Deus, de buscar a Deus, de confiar no Senhor, de acreditar no Senhor, de depender do Senhor, de querer estar à disposição do Senhor? Muitas pessoas estão desistindo da família, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais. Na dificuldade, escolhe abandonar do que passar a luta e vencer, Então separar, às vezes já tem como um plano B, isso não tem que estar, irmãos. O plano B não tem que existir em nossas vidas. Não tem que ser opção para nós. Tem que ser riscado. Plano B é desistir. Não é para outra vitória, é desistir do que nós já temos. Que Deus tem nos entrega a cada dia. A família, nós sabemos que é o alicerce, irmãos, da sociedade. A igreja do Senhor Jesus Cristo é constituída por famílias. Existe grande dificuldade também para a igreja servir ao Senhor e cumprir o seu papel, porque em boa parte também as famílias estão destruídas, quase destruídas. As pessoas estão desistindo, as coisas estão acontecendo,
E a escolha dessas pessoas é desistir. Mas em nosso coração tem que ser riscada essa palavra, desistir. Não é para nós desistirmos. Hebreus novamente. Nós não somos dos que retrocedem, somos dos que creem. Amém? Se nós cremos, nós não desistimos, irmãos. Se nós cremos em Deus, não desistimos de servir e buscar e depender de Deus. Se nós cremos na família, que é a essência trazida pelo Senhor para nós, é algo fundamental para nossas vidas. Então não desistimos da família. Muitas coisas nós vivemos, mas nada tem que ser o suficiente para trazer desistência nas nossas vidas. Nós desistimos muitas vezes dos amigos, né? Tem pessoas que têm algo como fosse via de regra, né? Conhecer Jesus, abandonar amigos. Se aproximar de Jesus, atender ao chamado, fazer parte da igreja, esquecer os amigos. Não é isso. Não é abandonar os amigos, não é desistir dos amigos. Eles também precisam ser salvos. O que nós temos que vigiar, tomar cuidado como essa amizade, como nós vamos prosseguir com essa amizade. Mas tem pessoas que começam a demonstrar que estão abandonando, não querem mais estes amigos, porque conheceram Jesus. Não é para atrelar uma coisa a outra. Agora eu conheci Jesus, eu vou deixar os amigos porque eles pensam diferente de mim, eles não querem saber de Jesus, eles não querem vir comigo para a igreja, eles me decepcionaram, me ofenderam. Aí tudo é motivo para abandonar, para desistir dos amigos. Em que Jesus é o nosso melhor amigo e não desiste de nós. E se nós estamos com o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos desistir dos amigos de nós. Mas pastor, é complicado ficar vivendo com ele. Desistir não é viver grudado, é orar por ele, é lembrar dele, é se importar com ele, é numa oportunidade que Deus lhe concede, então falar do Senhor para ele. Isso é não desistir. Não é continuar andando, indo para onde ele vai, fazendo o que ele faz. Não é isso. Não desistir é não ignorar que aquela pessoa é uma alma e ela tem mais valor que tudo que existe no mundo. É o que diz a palavra do Senhor. Amém? As pessoas também desistem de si mesmas. Chegam ao ponto de desistir da própria vida. Então quando chega esse momento é terrível, porque muitos tiram a própria vida. E aí o que fazer? Depois que isso acontece, não tem mais como. Já houve o desistir pleno de si mesmo. Muitos não cometem isso, mas sabemos que se entregam aos vícios, aos diversos relacionamentos, à depressão, aos medicamentos. As pessoas desistem dos seus sonhos, as pessoas desistem das suas profissões, desistem dos seus estudos, e as pessoas vão desistindo. E a gente tem que trabalhar no nosso coração o não desistir. Eu não posso desistir. Eu tenho que continuar apresentando ao Senhor e permanecer para vencer. Eu não posso desistir. A gente tem que, mesmo sabendo, somos falhos, somos pecadores, somos pessoas que sofrem ou causamos sofrimento, mas tem que estar no nosso coração: eu não vou desistir. Amém? Vamos ficar em pé. A pessoa que está decidida, ela quer desistir. Eu falaria para ela: se você realmente quer desistir, desista de desistir. É isso que você precisa fazer. Feche os seus olhos. E às vezes nós estamos assim, com questões em nosso coração. Estamos sendo bombardeados pelo adversário das nossas vidas. As afrontas surgem, as coisas acontecem. E às vezes a primeira vontade nossa é desistir. Não querer mais. Para que então continuar a ser assim? Não muda, mas vai mudar em nome de Jesus. Então façamos a nossa escolha. Faça sempre a tua escolha, tem que ser essa: não desistir. Coloque no teu coração, igreja, desistir jamais. Coloque no teu coração: Deus não desistiu, eu não vou desistir.
A igreja do Senhor não pode desistir porque foi chamada para servir a Deus, para cumprir o ID. Muitas pessoas estão desistindo do seu chamado, do seu ministério, dons e talentos têm colocado na sua vida, em tuas mãos, estão desistindo por causa de problemas. Temos que perseverar e não desistir. Pai, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor a cada dia venha trazer o efeito, Senhor, sobre nós, que o Senhor quer, que é permanecermos, é termos fé, é usarmos a autoridade que o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas, e queremos prosseguir desta forma, Senhor, como diz a tua palavra aos Hebreus, para nós não retrocedermos, Senhor, para não sermos destruídos, Senhor, para nós crermos a cada dia, para sermos salvos, diz a tua palavra, e Senhor, meditando a tua palavra, nós vemos, Senhor, não desistir de nós. E nós não temos esse direito de desistir do Senhor. Nós não temos esse direito de desistir de nós, da nossa casa, da obra do Senhor, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos direito de desistir das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós queremos ver. Não temos esse direito, Senhor. Tira os pensamentos, Deus. Aquele que pensa em desistir, aquele que tem deixado entrar no meu coração, eu vou desistir da minha casa, dos meus filhos, dos meus pais, eu vou desistir do meu relacionamento, eu vou desistir deste negócio, eu vou desistir dessa profissão porque é muita luta, é muito difícil, eu ainda não sei o que eu queria, o tempo se passa e não muda. Senhor, que não venhamos desistir, mas venhamos prosseguir, venhamos confiar, venhamos clamar ao Senhor, venhamos entregar diante de Ti, sabendo que Tu és Deus, sabendo, Senhor, que está com a Tua mão de poder em cada situação. Muda os corações, Deus, para que não venhamos desistir. Devemos prosseguir para o alvo que é Cristo. Devemos continuar na direção que o Senhor tem confiado em nossas vidas. Tem falado para nós caminhar para uma direção de bênção. Não vamos desistir de estarmos na direção do caminho da bênção. Não vamos desistir de andar no caminho da luz, no caminho da vitória, no caminho da vida eterna. Não vamos desistir, Senhor, de servir ao Senhor neste lugar. Não vamos desistir de ser bênção nas mãos do Senhor a cada dia, Deus. Não vamos desistir de nada que o Senhor tem confiado em nossas mãos, nada que o Senhor tem entregue sobre as nossas vidas, Deus. Nos faz constantes, Senhor, nos ensina a sermos constantes e vamos perseverar e contemplar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Declare: eu não vou desistir de mim, da minha casa, do meu chamado, do ministério, da obra do Senhor, dos meus amigos, do meu trabalho, das minhas finanças. Eu não vou desistir, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor, irmãos. Só 2 avisos, nós já vamos encerrar. O primeiro, amanhã, temos a consagração, toda segunda-feira. E aí é o mesmo aviso, quem é culto, sexta-feira, às 20 horas. E sábado que vem estaremos às 15 horas aqui. Parou? Então nós vamos neste maná, será grande bênção como tem sido. Temos roupa também aqui para a igreja poder olhar. A reunião com as mulheres, já. Que horas são? 5 para as 7. 5 para as 7. Amém. Pega na mão do irmão, vamos agradecer a Deus. Temos um cafezinho ali que a diaconização que o Senhor trouxe para nós. Eu queria só metade, porque o presbítero está lá atrás, então. Você comentar, foi nada. Que afronta. Não desista, igreja. Você vai contar a bênção. Vai testemunhar da vitória sobre a sua vida. Pai, obrigado. Senhor, obrigado por estarmos aqui hoje. É porque o Senhor não desiste de nós. Meu Deus, obrigado por todos que estão aqui neste ponto. Não ter desistido do seu chamado de congregar, de buscar ao Senhor. Leve em paz, Deus. Dá um descanso. Abençoa os irmãos que não estão. Alguns estão com as suas lutas, as suas limitações, as suas dificuldades. Dá direção para que eles não desistam, Senhor, de buscar em Ti. Pai, as pessoas que têm se chegado a este ministério e também estão inconstantes, dá vitória, Senhor, para que não retrocedam. Traz, Senhor, aqueles que têm se afastado, Senhor, para continuar a obra do Senhor a cada dia. Desperta, Senhor, chamado. Abençoa as famílias, Deus.
Abençoa cada um, Senhor, nesta semana. Dá-nos a direção, Senhor, para servirmos a Ti a cada dia. Que todo mal, Deus, queira vir sobre nós, esteja ao chão em nome de Jesus. O Senhor traz a cura necessária sobre os servos e as servas do Senhor, que tem apresentado esta questão diante de Ti. Traz, Deus, a bênção na área financeira, Deus, que tem também sido colocado diante do Senhor. Abençoa os relacionamentos das famílias, Senhor, como tem sido apresentado diante de Ti, Pai, dá a vitória, dá a Tua direção, Senhor, que em tudo o Senhor será glorificado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Com o amor do Pai, a graça do Filho, a consolação do Espírito Santo de Deus, reine em nossas vidas, dizemos, amém. Todos dizem, amém. A igreja declara, amém. Deus abençoe a sua vida, vamos em paz em nome de Jesus. Vamos arrumar as cadeiras aqui rapidamente para a pastora conversar com as irmãs. Mas tem uma pezinha ali, fica à vontade também.